As notícias de hoje, 8 de abril de 2018, em G1 Política. Bastidores do bunker de Lula agora, é esperar o Supremo. Foi assim que um dos principais interlocutores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva respondeu ao questionamento do blog sobre qual será a principal estratégia da defesa do petista após a prisão. Ao aliado de Lula se refere à expectativa do PT em relação a uma eventual revisão da possibilidade de prisão após condenação em segunda instância pelo Supremo Tribunal Federal. O cenário de que, possivelmente, o ministro Marco Aurélio Mello vai levantar a questão na próxima quarta-feira, 11, animou os petistas. Mas logo veio um banho de água fria no grupo que estava no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC com Lula quando chegou a notícia, na sexta-feira 6, de que a presidente do STF, Carmen Lúcia, iria pautar 2 habeas corpus para votação na mesma data. Como habeas corpus tem preferência nas sessões do Supremo, a discussão da segunda instância pode ser adiada. A ficha em que aposta o PT atende pelo nome de Rosa Weber. A ministra votou contra a prisão em segunda instância em 2016, mas, na semana passada, disse que agora não é o momento de revisitar o assunto. Amplamente discutido pelo Supremo, o tema dominou as rodas no Sindicato dos Metalúrgicos nos últimos dias. Foi lá que o ex-presidente montou seu quartel-general após o juiz federal Sérgio Moro decretar a sua prisão. 2 grupos se formaram ali, a ala política e a ala dos advogados. O grupo político defendia que Lula não se entregasse. Se a Polícia Federal quiser, vai ter de buscar Lula aqui, disse o senador Lindbergh Farias, PTRJ, que acompanhava o ex-presidente. Os advogados, mais cautelosos, temendo um agravamento do quadro jurídico do ex-presidente, explicavam as consequências daquela resistência. Ainda na quinta-feira, 5, Lula escalou 3 interlocutores para negociar com a Polícia Federal os termos de sua apresentação. Na linha de frente, o ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardoso e o advogado Sigmaringa Seixas. Uma ironia no caso de Cardoso, justamente um dos petistas mais criticados por Lula durante o governo Dilma. O ex-presidente tentou, por diversas vezes, convencer Dilma a tirar Cardoso do Ministério da Justiça, que controlava a Polícia Federal. Primeiro, por conta das investigações da Operação Porto Seguro, em 2012. Depois, diante dos avanços das investigações da Lava Jato em relação a petistas. A partir de 2014, Cardoso só deixou o MJ no fim do governo Dilma, mas migrou para a Advocacia Geral da União, e seguiu como principal interlocutor de Dilma. Nos últimos 2 dias, exerceu a interlocução com autoridades da PF a favor de Lula, com a ordem de Moro para prender Lula. Cardoso conversou por telefone com o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, a Superintendência da Polícia Federal. Lula enviou emissários para conversar com o delegado Disney Rossetti. Nenhuma fonte ouvida pelo blog revelou os detalhes dos termos que Lula queria para se apresentar espontaneamente à PF. Afirmaram se tratar de questões de segurança. Segundo aliados de Lula, o ex-presidente tentava descontrair o ambiente com bom humor, o que facilitava a nossa reação, porque ele tentou distensionar o ambiente. Lula passou mais tempo consolando os inconsoláveis com sua prisão do que falando de sua situação, relatam petistas. Organizando a tropa, disse um amigo, segundo eles, Lula só tinha batido o martelo de que não iria a Curitiba. Estava disposto a se entregar, mas queria garantir o comando da narrativa. Construiu, literalmente, sua saída do sindicato, a pé, rodeado de militantes, e gravado em vídeo isso um pouco antes. Tentou sair de carro, mas apoiadores bloquearam a saída da garagem. Lula voltou para dentro do sindicato. Havia uma preocupação sobre um possível incidente direto entre militantes e policiais militares. O ex-presidente ficou com familiares, amigos e parlamentares no 2 graus andar do prédio. Alimentou-se e tomou seus remédios de uso regular. Houve uma defesa para que Lula arrastasse até 18 horas sua prisão, no entendimento de que, a partir deste horário, a PF não o prenderia mais. A praxe é de que prisões não aconteçam em domicílio entre 18 horas e 6 horas. E, neste caso, o prédio do sindicato funcionava como domicílio de Lula, mas o comando do PT, após ponderação da defesa, pediu à militância que deixasse a PF levar o ex-presidente. Evitaria, assim, agravar seus problemas com a justiça.
Visita Lula na sede da Polícia Federal em Curitiba. Defensor deixou o complexo de táxi, aproximadamente às 17h50. Ex-presidente está preso desde as 20h30 do sábado 7. Advogado visita Lula e diz que ex-presidente está tranquilo e sereno. O advogado Cristiano Zanin Martins visitou o ex-presidente Lula na tarde deste domingo, 8, na Superintendência da Polícia Federal, PF, em Curitiba. O defensor saiu do complexo de táxi, aproximadamente às 17h50, e falou à Globo News que vai reverter a decisão porque ela não é compatível com a legislação. Minutos depois, ele publicou um vídeo no Facebook, em que conta como está o ex-presidente e as medidas que serão adotadas contra a prisão. Estive agora com o ex-presidente Lula. Ele está bem, embora indignado com a situação. Evidentemente que essa prisão foi decretada sem que houvesse fundamento jurídico. Nós continuamos com as medidas jurídicas cabíveis para reverter essa prisão e termos expectativa de que em um futuro próximo possamos reverter, disse o advogado. O advogado de Lula publica vídeo após visitar o ex-presidente na prisão. Reprodução Facebook. Lula está preso em uma sala especial desde a noite do sábado 7. Após se entregar à Polícia Federal quase 26 horas após o prazo dado pelo juiz para que ele se apresentasse voluntariamente, o ex-presidente cumpre pena de 12 anos e 1 mês de prisão pela condenação no caso do triplex em Guarujá, SP. Ele foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. É o primeiro ex-presidente do Brasil condenado por crime comum. Essa prisão foi decretada sem que houvesse fundamento jurídico, seja pela condenação sem base legal, seja porque a nossa Constituição não permite a pena antecipada, que foi o caso imposto a ele, afirmou Cristiano Zanin. O advogado disse também que continua tomando as medidas jurídicas cabíveis para reverter esta prisão e que tem expectativa de que isso ocorra em um futuro próximo. Veja mais notícias do Estado no G1 Paraná. Autoconfirma Moreira Franco para o Ministério de Minas e Energia. Moreira Franco ocupa, atualmente, a Secretaria-Geral da Presidência. O ex-ministro de Minas e Energia Fernando Coelho Filho deixou o cargo para disputar as eleições. Negociações para a privatização da Eletrobras devem ser a prioridade de Moreira à frente da pasta de Minas e Energia. Walter Campanato. Agência Brasil. O Palácio do Planalto informou neste domingo, 8, que o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, assumirá o Ministério de Minas e Energia. O antigo titular de Minas e Energia era o deputado Fernando Coelho Filho, que deixou a pasta para disputar as eleições. O nome de Moreira Franco já estava sendo cotado para assumir a pasta desde a saída de Fernando Coelho Filho, segundo informou na semana passada o blog do João Borges. Conforme informações do blog, o nome preferido do ex-ministro Coelho Filho era o do seu secretário executivo, Paulo Pedrosa, à frente do Ministério de Minas e Energia. Moreira Franco deve ter como prioridade a privatização da Eletrobras. O projeto com as regras da privatização da estatal está em análise em uma comissão especial da Câmara dos Deputados, mas enfrenta resistência dentro da própria base aliada do governo do presidente Michel Temer. O relator do projeto, deputado José Carlos Aleluia, DMBA, chegou a afirmar que o governo deixou o projeto de privatização da Eletrobras à própria sorte. O Palácio do Planalto não informou quem assumirá a Secretaria-Geral da Presidência da República. Perfil. Ex-ministro das Secretarias de Aviação Civil e de Assuntos Estratégicos no governos Dilma Rousseff, Moreira Franco é um dos principais aliados de Temer e participa ativamente das articulações relacionadas ao primeiro escalão ministerial do presidente. Formado em Sociologia, o novo ministro de Minas e Energia já foi deputado federal, prefeito de Niterói, RJ, e governador do Rio de Janeiro depois do impeachment de Dilma Rousseff. Moreira foi nomeado por Temer chefe da Secretaria Executiva do Programa de Parceria de Investimentos, função que acumulava com a de secretário-geral do Planalto. Em setembro do ano passado, Moreira Franco foi denunciado pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pelo crime de organização criminosa. A denúncia, que também envolvia Temer, foi bloqueada pela Câmara dos Deputados em outubro do ano passado, quando Temer recriou a Secretaria-Geral da Presidência, com o status de ministério, e nomeou Moreira para a função. Em fevereiro de 2017,
foi alvo de críticas de adversários que afirmavam que a medida foi tomada para conferir foro privilegiado a Moreira Franco, que já era citado em delações. Dormiu tranquilamente e continua sereno, diz PT sobre a primeira noite do ex-presidente na prisão. Lula chegou a Curitiba no sábado 7 para cumprir a pena de 12 anos e 1 mês de prisão pela condenação no caso do triplex em Guarujá, SP. Lula passou a noite em sala especial na sede da PFO Partido dos Trabalhadores, PT, informou, neste domingo, 8, que o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva dormiu tranquilamente na primeira noite que passou preso em uma sala especial na Superintendência da Polícia Federal, PF, em Curitiba. Além disso, segundo o PT, ele continua sereno e tranquilo. Pela manhã, foram entregues o café da manhã e o almoço que são servidos aos presos da PF, pouco antes das 8 horas e às 11 horas, respectivamente. O jantar deve ser oferecido às 18 horas. Café da manhã dos presos foi entregue à PF na manhã deste domingo. 8. Reprodução RPC. Chegada a Curitiba. Lula chegou à região de Curitiba, no aeroporto Afonso Pena, por volta das 22 horas de sábado 7, para cumprir a pena de 12 anos e 1 mês de prisão pela condenação no caso do triplex em Guarujá, SP. Ele foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele é o primeiro ex-presidente do Brasil condenado por crime comum. Por ordem do juiz federal Sérgio Moro, o ex-presidente ficará preso em uma sala especial de 15 metros quadrados, no quarto andar do prédio da PF, com cama, mesa e um banheiro de uso pessoal. Também foi autorizada a instalação de um TV no local. O espaço reservado é um direito previsto em lei. Lula chega a Curitiba. Juliano Gomes. Confusão. Pelo menos 8 pessoas ficaram feridas na confusão que aconteceu no momento da chegada do helicóptero com Lula à superintendência da PF, conforme a Polícia Militar, PM. Deste total, são 3 crianças, 4 adultos e um policial militar. De acordo com a OM, 3 feridos, sendo uma criança, precisaram ser encaminhados ao Hospital Evangélico. Os demais foram atendidos no local pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência, SIAT. Já a assessoria do Hospital Evangélico informou que 6 pessoas feridas deram entrada no pronto-socorro no sábado, entre elas, 5 mulheres, entre 30 e 40 anos, e um homem de 38 anos. Todos feridos foram medicados e receberam alta. A criança de 2 anos foi examinada e liberada. Segundo o hospital, a criança estava no colo da mãe e acabou batendo a cabeça em outro manifestante. O ferimento, ainda conforme o hospital, não foi grave. A PM disse que as primeiras bombas partiram da PF, após haver 2 estouros nos manifestantes a favor do Lula. A PF informou que não vai se manifestar sobre o ocorrido. Manifestantes sendo dispersados pela PM, ao fundo, a Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba. Ederson Ising. Um mandado de prisão. O mandado de prisão foi expedido por Moro na início da noite de quinta-feira, 5, e, na sequência, Lula seguiu para a sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, SP. O ex-presidente se entregou à Polícia Federal quase 26 horas após o prazo dado pelo juiz para que ele se apresentasse voluntariamente. Lula saiu a pé do sindicato, às 18h42, e caminhou até um prédio próximo, onde equipes da Polícia Federal o aguardavam. A saída teve de ser feita dessa maneira porque, por volta das 17 horas, Lula tentou sair de carro, mas foi impedido pela militância de carro. Lula foi levado por agentes até a superintendência da PF em São Paulo, onde realizou o exame de corpo de delito. Na sequência, seguiu de helicóptero para o aeroporto de Congonhas e, de lá, decolou em avião com destino a Curitiba. Cela especial do ex-presidente Lula, em Curitiba. Infográfico. Rodrigo Cunha. G1 Initial Plugin Texto. Veja mais notícias do estado no G1 Paraná. Lula se apresenta e começa a cumprir pena. Ação da Polícia Civil prende 142 no Rio. Jornais de domingo. 8. O ex-presidente Lula foi preso e levado à Polícia Federal quase 26 horas após o prazo estipulado pelo juiz Sérgio Moro para ele se apresentar espontaneamente. Os 3 principais jornais brasileiros fizeram a mesma manchete sobre a notícia. A avaliação interna na PF é a de que, apesar do atraso,
Foi um insucesso a operação de negociação com Lula. O maior temor entre os policiais envolvidos era o de um confronto no Sindicato dos Metalúrgicos. O estado de S. Paulo afirma que a prisão ocorreu sob forte tensão e destaca que militantes chegaram a impedir que o carro de Lula saísse do prédio, em São Bernardo, no ABC Paulista, para ele se apresentar à PF. Lula preso, diz a manchete do Estadão e dos outros jornais. A Folha de S. Paulo ressalta que Lula é o primeiro ex-presidente do Brasil preso após condenação criminal, ou seja, por um crime comum. O jornal comenta o discurso feito por Lula aos militantes neste sábado 7, e lembra que o ex-presidente disse que iria provar sua inocência. O Globo também comenta a prisão de Lula e mostra os passos do ex-presidente antes de chegar à PF em Curitiba. O petista deixou o prédio do sindicato a pé, foi acompanhado por um comboio de 8 veículos até a PF na zona oeste de São Paulo e, depois, entrou em helicóptero para ir até o aeroporto. De lá, de avião, seguiu para Curitiba, sede da Lava Jato. Uma operação da Polícia Civil contra milicianos em um sítio em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, também neste sábado 7, acabou com a prisão de 142 pessoas e apreensão de várias armas e é destaque nos matutinos. O Globo dá destaque ao assunto na primeira página e enfatiza que o principal alvo da operação não foi preso, Wellington da Silva Braga. O ECO é acusado de ser o chefe da milícia e permanece foragido da justiça. Os da justiça não têm feito a lei valer para todos, diz Dodge em evento no ZEUA. Procuradora-Geral da República traça panorama da justiça brasileira, que segundo ela tem proferido mais decisões bem fundamentadas, mas ainda sem acabar com sensação de impunidade e desigualdade de tratamento entre ricos e pobres. Raquel Dodge afirma que justiça brasileira não é para todos. Heraldo Pérez AP para a Procuradora-Geral da República. Raquel Dodge, a justiça brasileira não é para todos. Ela costuma atingir muito rapidamente para os que não podem pagar por advogados, em geral pessoas pobres, presas em flagrante que ficam encarceradas por longos anos. Todavia, a justiça atinge, quando atinge, muito lentamente os que têm recursos financeiros para manter um processo aberto e interpor sucessivos recursos, que impedem uma condena definitiva, ou, impedem a pena de ser cumprida, avaliou em palestra para alunos das universidades de Harvard e MIT, nos Estados Unidos, no sábado. Dodge não fez qualquer menção ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que simultaneamente discursava para apoiadores em São Bernardo do Campo, pouco antes de se apresentar à Polícia Federal. Mas a Procuradora-Geral falou muito sobre a criminalidade entre políticos. Os mais ricos não têm sido responsabilizados criminalmente pelos crimes de corrupção, e os mais pobres continuam à margem da proteção da lei quando se trata de direitos fundamentais. A conclusão, segundo Dodge, é que prendemos muito, mas prendemos mal. A maioria são jovens presos por furtos, por tráfico de pequenas quantidades de droga. No entanto, autores de crimes de colarinho branco, os que furtam elevada quantidade de recursos públicos, ou estão soltos, muitos sequer foram investigados e punidos. Os donos dos negócios de tráfico de armas, drogas e munição também não estão presos, prosseguiu. Impunidade. Dodge evitou o contato com a imprensa durante todo o evento. Questionada a respeito de uma nova rodada de votos do Supremo Tribunal Federal, STF, sobre prisões após condenação em segunda instância, não mostrou preocupação. Vejo isso com muita tranquilidade, porque o STF já se manifestou 4 vezes na mesma linha. Durante a palestra, a primeira mulher a assumir a Procuradoria-Geral da República comentou a crescente sensação de impunidade e desconfiança nas decisões judiciais, que vem dominando debates em redes sociais e nas ruas. As decisões judiciais são muitas, mas pela minha experiência de 30 anos de Ministério Público, posso dizer que são bem fundamentadas, afirmou. Mas elas não têm produzido esse efeito de fazer a lei valer para todos. A desconfiança, para a chefe do Ministério Público Federal, seria fruto da interposição sucessiva de recursos, tema muito discutido nesta semana no Brasil. Graças aos recursos negados ao ex-presidente petista na Suprema Corte, a Procuradora-Geral foi além e sugeriu que a impunidade de poderosos, empresários e políticos, contribui para a desigualdade social no país, já que verbas desviadas de serviços públicos não chegam até a população.
Os brasileiros teriam demorado a acordar para essa situação. Segundo Dodge, as pessoas apropriavam-se de bens públicos, utilizavam helicópteros públicos para fins privados, permitiam construção de obras públicas em obras privadas, uso de servidores públicos para prestar serviços privados, permitiam e toleravam a corrupção de verbas públicas, afirmou. Isso vinha impedindo a prestação de serviços para a população. Saúde, educação, transportes contam há muitos anos com orçamento público elevado, mas nunca tivemos atitudes incisivas para cobrar que fossem efetivamente utilizados para Dodge. No entanto, a Operação Lava Jato, o julgamento do Mensalão e algumas poucas novidades têm mudado esse quadro ao comentar o crescente empenho da sociedade em cobrar punição a corruptos. Dodge citou uma frase do ícone americano de direitos civis Martin Luther King, cuja morte acaba de completar 50 anos. Quando os fatos se reúnem aos sentimentos, quando o que acontece na realidade é compartilhado pela percepção das pessoas, surge a urgência do agora. O tamanho da justiça. A plateia se impressionou com os números apresentados pela Procuradora-Geral. O Judiciário brasileiro, segundo Dodge, tem 242 mil servidores, um volume semelhante ao dos ministérios públicos espalhados pelo país. Por outro lado, o judiciário é muito demandado pela população, prosseguiu. Em 2016, havia 80 milhões de processos para 18 mil juízes, o equivalente a quase 4,5 mil processos para cada magistrado. A carga de trabalho é imensa. Cada um julga uma média de 2.000 processos por ano e sentencia 8,3 processos por dia útil de trabalho. Não é pouco, resumiu. Segundo as estatísticas apresentadas pela PGR, existem atualmente 14 processos em andamento para cada 100 brasileiros. É uma intensa judicialização, talvez devido à falta de outros mecanismos mais disseminados de resolução de conflitos, como a arbitragem.